a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por esta manhã, ó Deus, por nós estarmos em torno, ó Pai, da Tua Palavra. Agora eu te peço, Senhor, revela-nos através do Teu Espírito Santo a Tua vontade para com as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, cumprir a Tua Palavra em cada um de nós, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é: somos família. Como vocês ouviram na leitura principal de Mateus 12, do 46 até o 50, o Senhor, ele estava dentro de uma residência, trazendo uma palavra, e a sua família chegou lá do lado de fora, sua mãe e os seus irmãos. Mas como introdução a esta palavra, eu quero também ler com vocês aqui em 1 João, que é lá no finalzinho da Bíblia, e nós vamos observar que capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, como Jesus falou, eu venci o mundo. Então, ser nascido de Deus está bem claro que é ser filho de Deus. E como é que nós nascemos de Deus? Jesus ensinou: aquele que nascer da água e do Espírito Santo. Então, nós, através da nossa decisão de descermos as águas do batismo, cumprimos esta parte. Agora, o nascer do Espírito é uma obra do próprio Espírito Santo nas nossas vidas, que só Deus pode fazer. Nenhuma igreja pode fazer, nenhum pastor pode fazer, só Deus pode fazer. Mas por que é que Deus nos faz nascer de novo, nascer dele, para que nós possamos vencer o mundo? Para o que está aqui, que Jesus ensinou, que é para sermos mãe de Jesus, para sermos irmãos de Jesus, para sermos irmãs de Jesus. Então você entenda que nessa palavra nós temos a mãe, os irmãos, as irmãs, e nós temos o pai, quando Jesus fala do pai. E aí, automaticamente isso refere-se a uma família. Então vocês observam que em uma família, todos nós fazemos parte de uma família, ela não vem assim direitinho do jeito que está no manual, que é a palavra de Deus. Nós muitas vezes estamos dentro de famílias que tem um outro modelo, um outro molde. Por exemplo, eu tive um padrasto e uma vez eu estava na feira com ele e um amigo dele perguntou assim: esse aí, falando de mim, é seu neto? Aí ele falou: não. Ele falou: é seu filho? Ele falou: também não. E eu, criança, fiquei perguntando: então o que eu sou? Porque ele não queria responder ao amigo dele quem eu era. Eu também não tive interesse de perguntar a ele, mas eu fiquei com a dúvida: o que é que eu sou dele? Porque se eu não sou filho, eu não sou neto. Então eu sou o quê? Veja bem, nós dentro de uma família, nós vamos sendo formados. E ali dentro da família, você começa a observar que tem defeitos e tem problemas. Existem pessoas, por exemplo, o
filho do meu padrasto, que era alcoólatra, ele era um problema. Porque o meu padrasto, mesmo já sendo uma pessoa mais idosa, ia buscar ele caído pelas ruas. E sempre chegava alguém na porta da minha casa, chamando ele, falando assim: olha, seu filho está caído em tal lugar. Aí ele ia. Aí depois passava alguns dias, vinha e falava: ó, ele está caído hoje lá em tal lugar. É perigoso até um carro passar por cima dele. Porque ele caía com bicicleta e tudo na rua e ficava lá. Todos nós, irmãos, vamos ter que suportar coisas que não estavam no script da nossa mente. Não estava dentro da nossa memória. Então você passa por situações, passa por problemas, e às vezes as pessoas, elas não compreendem que trazendo para a família de Deus, para a igreja, é a mesma coisa. Você vai ter pessoas que são perfumadas, mas você vai ter pessoas que fedem. Que você vai sentar perto dele, ele não vai estar com um bom cheiro. Você pode ver que os irmãos sentam tudo separado um do outro, já para evitar qualquer problema. Aqui eu percebo isso. Ninguém senta perto de ninguém, todo mundo fica. Falei, poxa vida, o pessoal aqui não cheira bem, não. É verdade, irmãos. A gente não quer ficar se esfregando, se esbarrando em alguém. O filho, quando é pequenininho, ele corre, abraça a mãe, abraça o pai, virou adolescente, faz aquele joia de longe. Você fica aí, não vem aqui não. Por quê? É a fase de adolescente, ele não quer a mãe, o pai abraçando, beijando, tratando ele como criança, já quer ser tratado como adulto. Encosta nesse menino Danilo para você ver de 20 anos, ele olha com a cara feia para você, ele olha assim, não é? Parece que está olhando para um estranho. Por quê? Já não é mais criança. A criança, ela quer abraçar. Então você tem que, dentro de uma família, respeitar as fases das pessoas. Você tem que respeitar o comportamento. Você tem que ver que às vezes as pessoas fazem coisas que não estão dentro daquilo que você esperava. Mas você fala, é da minha família. Então aqui dentro desse contexto, você vai observar que Jesus traz para os seus discípulos o conceito de família. Ele traz para os seus discípulos a ideia seguinte: nós estamos vivendo em família. Agora veja bem, essa é a ideia de Jesus, é a ideia do Senhor. Porque como eu expliquei a vocês, Jesus aproveitava o que acontecia no dia a dia, a circunstância ao redor dele, para trazer um ensinamento espiritual. E foi o que ele fez aqui de novo. E olha, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. Então, ele estava dentro de algum lugar e ela estava do lado de fora. Acreditamos que era uma casa. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E normalmente é assim. Quando, por exemplo, a minha mãe queria falar alguma coisa comigo, quando eu era criança, como é que ela fazia? César! Era assim que ela fazia. Porque ela queria falar comigo. Aí o que os meninos falavam? Ó, sua mãe está gritando você lá na rua. Se eu não fosse num tempo específico, ela aparecia onde eu estava. E eu não queria que a minha mãe aparecesse lá. Então eu ia. Entende o raciocínio? Quando você está dentro de um contexto, seja ele este aqui da igreja, ou seja, dentro da sua casa, ou seja, dentro da sua família, vai aparecer alguém querendo falar com você. Ainda mais se for da igreja. Porque às vezes os irmãos, eles querem falar com a gente, querem falar com você, as outras pessoas, isso aqui é uma coisa natural. Aí Jesus pegou esse modelo: ah, vocês estão vendo que a minha mãe e meus irmãos estão ali. Deixa eu explicar para vocês como é que é. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
Porque é lógico que eles conheciam os familiares de Jesus, então, na visão deles, quem estava lá fora eram os familiares. Aí Jesus trouxe o ensinamento espiritual e disse para ele assim, ó: e estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Vocês estão vendo? Todo mundo que está perto de mim. Então, se você está com Jesus, você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família do Senhor. Então, o conceito de igreja, o conceito de discípulo, não é o conceito de espetáculo, de show, de entretenimento. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, quem promoveu esses espetáculos e essas coisas como sendo a igreja de Deus, eles estão completamente equivocados, porque não é isso que é a forma de Deus trabalhar. A forma de Deus trabalhar é a forma familiar, é a forma de irmãos. Eu gosto muito da igreja por isso, porque eu não preciso saber o nome das pessoas. Eu não preciso. E as pessoas falam nos treinamentos assim: olha, você precisa saber o nome das pessoas. Eu não sei. E aí, irmão? Todo mundo fala: é, pastor. Irmã, ela fala: oi, pastor. É assim, eu aprendi assim na igreja. E foi tão bom que eu não precisava gravar nome de ninguém na igreja. Quando eu entrei, falei: ai, é só chamar todo mundo de irmão. Que facilidade. É só chamar todo mundo de irmã. Que facilidade. Por quê, irmãos? Nós entendemos assim. Aí veio o pessoal, né, que tentou mudar isso. Tanto é que hoje, se você falar paz, irmão, é capaz de alguém se esconder. É capaz. Por quê? Porque esta visão de chamar as pessoas de irmão e irmã, ela foi se tornando ao longo do tempo algo assim antigo. Não tem a visão que nós somos a mesma família, que nós somos da mesma igreja. É assim, nós estamos ali, mas nós não somos. Então, por isso que eu coloquei o título da mensagem de Somos Família. Irmão, você pode até não gostar, mas eu sou seu irmão. Eu posso fazer você passar vergonha, mas eu sou seu irmão. Eu posso não ser do jeito que você quer, mas eu sou seu irmão. Não dá para se livrar de mim. Tem algumas pessoas, irmãos, que você fica com o coração pensando assim: meu Deus, eu queria tanto me livrar daquela pessoa, mas ela é a primeira que aparece. É verdade, é aquela que você não queria ver. Aí você fala: meu Deus, eu tenho que passar por isso. É igual assim, por exemplo, na área da música, que é uma área que tem na igreja. Na música você vai ter sempre alguém aprendendo. E você vai ter sempre alguém que é mais lento, que é mais lerdo, que ele entra, já passou 3 notas, ele está na 3 notas anterior, e você já foi, e ele está lá, e você está ali na frente. Desde o dia que aceitei. Você sabe que está tudo errado atrás de você, e você está ali, e você está louvando. Aí parece que está uma maravilha, mas está tudo errado. Aí depois acaba o pasmo: tudo bem? Tudo ótimo. Porque, irmãos, quando eu vejo, por exemplo, os treinamentos da internet falando assim: olha, para você tocar você tem que saber cantar, eu não estaria aqui. Para você poder pregar você tem que fazer um curso, eu não estaria aqui. Para você aprender a tocar você tem que fazer um curso, eu não estaria aqui. Porque na igreja de Jesus você vai aprendendo com os irmãos, e os irmãos vão suportando o quanto você é ruim, o quanto você é desafinado, o quanto você falou o nome de Elias pregando sobre Eliseu, o quanto as coisas não saíram nada do jeito que você queria, deu tudo errado. Esta é a igreja de Jesus, porque nós somos irmãos. Então nós não vamos botar o irmão para fora porque ele não sabe. Nós vamos aprender com ele. Nós vamos aprender com ele. Irmãos, todos nós temos que entender isso. Agora, se eu olho para a igreja como essas pessoas têm olhado, assim, não, para fazer a pessoa tem que ser perfeita. Ela não pode errar uma palavra, ela não pode errar um versículo, ela tem que ter uma perfeição.
Eu falei para minha esposa que eu estou pensando agora em usar umas roupas toda atrapalhada, que não tem nada a ver uma peça com a outra. Eu estou pensando nisso, irmão, só para agradar os irmãos. Falar assim, nosso Deus, olha esse homem que entrou aí, todo vestido de vermelho, de amarelo, com um girassol assim. Estou pensando nisso, irmão, olha quem está na minha cabeça. Falei, vou ver se eu mudo meu visual para melhor. Aí você vai falar assim, rapaz, como é que pode? Aí às vezes a gente olhava, irmãos, tinha um irmão da igreja, de onde eu venho, que ele se vestia de branco só de branco. Ele não ia na igreja com outra roupa, ele só ia de branco, era o jeito dele. E a gente, meus irmãos, brincava com ele, ele brincava com a gente. Mas por que você vem de branco, irmão? Toda vez você está de branco, explica pra gente. Ele nunca explicou. Então, nós, irmãos, e quando a gente encontrava com ele na rua, que ele falava paz pra gente, e a gente respondia a paz. Aí todo mundo falava assim, sabe quem eu vi na rua hoje? O irmão de branco. Era uma coisa assim da nossa igreja interessante, porque quem via ele na rua e cumprimentava ele, falava, olha, eu vi ele só anda de branco, rapaz, de dia também. Então assim, nós temos características que são únicas, e que às vezes a gente fala assim, eu queria tanto que aquele irmão mudasse, que aquela irmã mudasse, que eu falo o jeito de vestir, o jeito de falar. É isso, porque tem pessoas que têm aquela forma de falar. Aqui na igreja, nós temos pessoas de diversos estados do Brasil. Nós temos pessoas que têm sotaques diferentes, que falam de forma diferente, porque vêm de outros lugares do Brasil. E o que é que nós somos? Irmãos. E nós temos que viver um com o outro. Nós temos que aprender esta convivência. Se você entender isso, você consegue avançar mais na presença de Deus. Você agradece ao Senhor, Senhor, muito obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado pelos irmãos que o Senhor plantou na igreja, porque nós somos uma família diante de Deus e diante da sociedade. É um irmão nosso, está conosco, então ótimo. Irmãos, vou dar um outro exemplo para vocês. Na área, por exemplo, da política. Por que eu falo bastante do prefeito Euclédio Sampaio? Porque ele é da nossa igreja, ele é nosso irmão. Por que eu falo do nosso deputado federal, o pastor Messias Donato? Porque ele é da nossa igreja. Você não vai me ver falando de outras pessoas, mas você vai me ver falando deles, porque eles são da nossa igreja, eles fazem parte do nosso corpo, eles são da nossa família. É um familiar nosso que está lá. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas querem negar a família. Elas querem dizer, não, eu não conheço aquela ali que canta desafinado, não. Conhece sim. Ah, eu não conheço aquele ali, não. Olha só o jeito que ele está vestido. Não, não conheço, não. Ah, mas olha só aquela pessoa. Conhece. Nós os conhecemos sim. E nós temos, irmãos, que aceitar que nós somos uma família com Jesus. Se você aceitar isso, se você entender isso, você já andou, olha, muito longe da presença de Deus. Não deixe as pessoas apagarem isso de você. Não deixe as pessoas tirarem isso de você. Não tenha vergonha dos seus irmãos e das suas irmãs. Não deixe de lado e aceite os seus irmãos, aceite as pessoas. Quando o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, ele fala isso. Olha para as moças da igreja como suas irmãs. Olha para os rapazes da igreja como se fossem seus irmãos. Olhe para as mulheres idosas da igreja como se fosse sua mãe ou sua avó. Entendam? Então nós, irmãos, estamos aqui como família na presença de Deus. Nós não estamos aqui para poder mostrar as nossas habilidades, mas nós estamos aqui para suportar as inabilidades dos outros. É extraordinário isso, irmãos, quando a pessoa termina de pregar e às vezes fala assim, pastor, e aí, como é que foi? Foi bem? Eu falo, rapaz, foi mal. Aí a pessoa, mas por que, pastor? Eu falei, porque você falou o personagem errado. Que já aconteceu isso comigo, de um irmão,
eu dei a oportunidade para ele pregar, e em vez dele falar de Elias, ele falou de Eliseu, falando que era Elias. E aí quando acabou, ele falou, jogaram os ossos de Elias, e quando aquele morto foi jogado sobre os ossos, ele reviveu. Eu falei, rapaz, Elias, ele foi arrebatado na carruagem de fogo, não tem osso de Elias não, irmão. Ele, pastor, misericórdia, eu fiz isso. Mas a pessoa que está pregando, ela está tão nervosa. Agora, para minha alegria, 99% nem percebeu. Maravilha, só eu. Então ficou tranquilo. Passou, não era gravado, não era filmado. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente alguém ia fazer um recorte do irmão que pregou, porque ele estava tão empolgado que ele confundiu, ele só confundiu. Em vez dele falar Elias, em vez dele falar Eliseu, ele falava Elias. E assim é a nossa vida, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Agora, sabe o que é o gostoso? Você não vai sair da igreja porque alguém falou o personagem errado, ou porque alguém veio vestido todo de amarelo, com um girassol aqui. Não, você vai falar, que maravilha, que bênção, glória a Deus, que coisa linda. Por quê? Porque você faz parte da obra de Deus. Olha para a criança, que esse negócio aí que a criança faz aí essa semana, que eu vi na internet e através dos meios de comunicação, as crianças fazem cabelo maluco, faz isso, faz aquilo, todo mundo acha lindo. É isso, meu irmão. Acha o cabelo maluco do seu irmão lindo, acha a careca dele maravilhosa, entendeu? Olha que bênção, porque nós somos uma família. E se nós achamos bonita a criança se pintar toda de trigo e ficar toda branca e fazer aquela festa, é isso, irmão, nós somos irmãos. Nós não podemos nunca perder essa visão, porque quando nós participarmos aqui da mesa, nós vamos participar como irmãos, como uma família que pertence a Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado.